Seja bem-vindo, você que faz parte dessa nação de empreendedores e de empresários. Estamos começando agora mais um Pode Empreender e hoje eu estou aqui com ela, que é a Daiana Martins, ex-juíza, né? Ex-juíza, e hoje é mãe. E hoje é mãe. Esposa e serva do Senhor. Excelente. Bem. É rapidinho, a gente vai para um breve intervalo agora para a gente faturar e a gente já volta já. O Mais Médicos já transformou a vida de muita gente. Em 1 ano e meio de retomada, já são mais de 26 mil médicos e médicas que realizam consultas de rotina, acompanhamento, tratamento, ações para prevenção e muito mais. Para estar mais perto de você, da sua família e de todos. Onde tem vida, tem mais médicos. E onde tem mais médicos, tem governo federal. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Goiás Social tá tirando do papel o sonho da casa a custo zero. Goiás é o único estado do Brasil que entrega a casa sem nenhum custo a quem precisa. É chave na mão, sem prestação. O programa já chegou a mais de 160 municípios. E essa é só uma das muitas ações do Goiás Social, o mais completo programa social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. Com Pode Empreender e hoje eu estou aqui com ela, que é a doutora Daiana, que nos deu a honra de estar aqui conosco. Doutora, a senhora falou agora há pouco, né, que é ex-juíza. Como é que é isso? Conta um pouquinho dessa história. Bom, bom dia ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do momento que o pessoal estiver assistindo. Mas para mim é uma grande satisfação estar aqui. Obrigado, a satisfação é nossa. E, bom, contar um pouquinho dessa história, compartilhar, transbordar o que Deus tem feito na minha vida. Excelente. Então, é ex-juíza mesmo. O pessoal pergunta, como assim é ex, Daiana? Mas existe ex-juiz? Na verdade, William, o que aconteceu? Assim, eu fui quase 20 anos juíza de direito. Eu fui aprovada aos 23 anos de idade. Eu fui juíza mais jovem do país, alguns aninhos atrás. Assim, e era me dedicada mesmo, era aquilo que eu amava. Sim, imagino. E realmente era um sonho, um projeto de vida. E, enfim, aí desde... Eu me casei ao longo, né, dessa história aí, como juíza. Trabalhei no estado de Goiás em várias comarcas. E realmente era assim, era um grande projeto que eu amava fazer. Mas que depois dos 40, a crise dos 40 talvez, né? Eu tive um novo olhar, que como se foi quando realmente assim eu passei a ver a minha família, os meus filhos com outra visão, uma visão de eternidade. E aí o coração mudou de lugar. Olha só. E aí quando isso aconteceu, eu olhei para dentro da minha casa, eu vi que os meus filhos precisavam do meu coração, não só da minha presença, né? Precisavam do meu coração. E eu tive a oportunidade, assim, o privilégio, eu falo, né, de ser madame, como se fosse. Mas meu marido que, madame, né, tá bom. Mas, assim, eu acho que realmente é um privilégio de poder deixar o lado profissional, né, esse lado de carreira,
e cuidar das crianças, do marido, né, com o coração em causa. Entendi. E aí essa foi a história. Então vai ter um desenrolar aí. Pois é, esse desenrolar que a gente quer saber. Esses detalhes. Os detalhes. Então, assim, eu ainda orei, né? Que hoje eu falo, tudo que eu vou fazer, eu oro. Senhor, como que eu vou lá num podcast de empreendedores? Eu que sempre vivi carreira pública, né? Eu fui, antes de ser juiz, eu já era concursada no Tribunal da Justiça também. E aí Deus me lembrou, assim, que isso aconteceu há 3 anos e meio. Hoje eu estou contando a idade. E aí aos 40 mesmo, que eu fiz um pedido de exoneração. Mas, então eu fiquei, sim, eu tenho que pular falar com empreendedores, né? E aí Deus me lembrou que logo que eu pedi exoneração, eu recebi também um convite para estar diante de várias mulheres empreendedoras. No pastor organizou um evento, falou, Daiane, eu vi a sua história, eu queria que você falasse com as nossas mulheres empreendedoras. E o mesmo questionamento me veio lá atrás. Falei, mas Deus, como assim? Mas Deus me trouxe assim para falar, na verdade, sobre coração, né? Sobre onde está o coração. Primeira vez que eu li, William, o versículo, né, que diz, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração, eu chorei muito. Porque eu estava com o meu coração no lugar do meu tesouro lá fora. É onde eu estava ganhando títulos de produtividade, onde eu empreendia com sucesso, né? Trabalhando com muita dedicação lá fora, sendo uma Josa muito dirigente, né? Alguém muito compromissado, assim, os valores que eu carrego dos meus pais no trabalho, enfim. E lá dentro de casa eu estava tendo uma família que estava quase sendo destruída. Então eu tinha uma filha que aos 7 anos chegou a falar de suicídio, um filho que tinha reclusa e talvez um casamento que eu não sei se duraria. E aquele choque, né, aquele olhar de entender onde eu estava ganhando, né, os meus tesouros, me trouxe e Deus misericordioso me mostrou a eternidade. Queria trabalho para a eternidade. Então, meus 20 anos de carreira, né, serva do Tribunal de Justiça, uma instituição que eu prezo, que eu honro, mas que não era para ter mais no meu coração, pela intensidade que eu era. Mas aí não pode ter juíza que é mãe? Gente, a mensagem não é essa. Por favor, né? Mas é sobre entender a eternidade e entender o propósito, né? Qual era o propósito agora? Realmente, assim, qual é a minha missão aqui? Então, para mim, naquele momento, foi realmente me entregar, né, a minha família, os meus filhos, mudar a rota, como se eu tivesse vivido realmente uma metanoia, assim, né, uma mudança mesmo de rota. E o meu marido, né, assim, apoiou toda essa decisão, de uma forma assim, meio assustado também, com um pezinho atrás disso, né, porque nós estávamos em um orçamento na época de quase R$40 mil, um salário vitalício, né, uma imobilidade. Então, assim, era nada irredutibilidade de subsídio, assim, uma carreira que para mim, eu ia ser logo um presidente do Tribunal de Justiça, meu sonho de carreira, né, então aquilo gerou um impacto social grande, uma repercussão no meio jurídico também, o que aconteceu, tá com depressão, tá. Meu pai também, na época, ele abalou um pouco, porque meu pai, ele, assim, projetou a gente para isso, né, meu pai, o cara que veio do zero, realmente uma história linda dele também. Era um sonho dele. Era um sonho dele, assim, de projetar filhos. Não, claro, minha filha é juiz. Não, mas era um sonho dos filhos bem-sucedidos, né? Sim. E ele é um cara que foi engraxate em Goiânia e com 23 anos ele passa também num concurso na época fiscal de rendas. Então era o melhor salário que tinha na época. Um cara que veio do nada, órfão de mãe. Então construiu uma grande história, né? E aí aquilo também para ele era um grande orgulho, para minha mãe. Exatamente. Enfim, e foi um momento assim de muito eu com Deus. Sim. Sabe, assim, aquele momento de Deus falar, filha, o que você quer ver? Né? Qual que é a rota que nós vamos traçar agora? Então, aí realmente foi um momento de conversão. Conversão para Cristo. Então, será que eu vivia com Deus antes?
Se eu te falar que eu não sei, talvez. Mas tudo deu certo. Sim. Né? Todas as coisas cooperaram pro seu bem. Cooperaram, mas entendendo que eu vivia dentro dos princípios bíblicos, né? Eu podia não viver confessando Cristo meu Senhor e Salvador, mas eu vivia os princípios. E quem vive os princípios, colhe, né? Exatamente. Então, os resultados, eles realmente existem para quem planta. Para quem vai plantar, o que você plantar, vai colher. Certo. E aí, só que depois essa chave virou, assim, porque eu estava realmente vivendo os princípios bíblicos para o meio, né? E, enfim, então aí nesses 40 eu comecei a enxergar essa questão familiar, né? Os meus filhos, que talvez havia ali uma ausência de um coração mesmo. Assim, era como se eu amava, não é que fala assim, ai, Dani, mas você era muito insensível. Não, mas é um amor diferente. Nasceu uma nova mãe. Nasceu uma mãe de espírito, né? Uma mãe que viu a eternidade, assim, entendeu que eles eram a verdadeira herança. E aí, nesse processo, às vezes a gente fala assim, empreendendo, talvez eu barrava até um pouco meu marido de prosperar. Porque, além, né, da questão da segurança que eu, né, colocava, pela questão, né, da carreira, eu também, às vezes, ficava enchendo o saco, né? Nossa, mãe! Porque, assim, a mulher que trabalha, ela quer direitos iguais. Né? Não, você não chegou, você não sei o quê. Eu lembro amamentando, eu ficava indignada. Ele saía como se nada tivesse acontecido e eu tinha que ficar o dia inteiro com aquele menino ali. Se escovasse o dente, né? Se desse tempo, a gente escovava os dentes. Mas, enfim, então, assim, era um pouquinho uma guerra, né? De espaço, de tempo. E a mulher que ela não consegue, né, ainda enxergar isso, ela atrapalha o marido de prosperar. Verdade. Sem querer. A gente não competia, assim, necessariamente, mas, assim, ele não se enxergava também como um verdadeiro sacerdote e provedor da casa. E aí, quando tudo isso aconteceu, né, aos 40, e essa mudança aí, né, tão brusca, assim, de rota mesmo, eu entendi que eu também estava, de uma certa forma, atrapalhando a prosperidade nele, né? Porque aí quando isso aconteceu, aí ele meio que teve que me autorizar, né? Então ele me deu o alvará, teve que dar o alvará, ficou receoso, assinar, e eu só perguntei para ele, você acha que... Eu perguntei, né? Eu falei pra ele, tá acontecendo isso, gente, e tal. E ele, assim, por 3 vezes, falou insistente mesmo, com 7 anos de idade, um ano por cima. 7 anos. Isso foi muito rápido, assim. E, tipo, 1 mês, 2 meses. E ela não era uma criança pra falar, depressiva, não era isso. Mas eu acho que era realmente um inimigo disso, né? Ou talvez até uma forma de mostrar pra gente que precisava abrir os olhos para a verdade, né? Foi o que realmente importa. E aí, quando ela falou isso para mim 2 vezes, depois falou para ele, eu comecei a falar com esse Deus. Uai, Deus, então você fala mesmo? Diz lá que você fala. Eu nunca tinha lido a Bíblia. Fiquei indignada comigo. Fiz tamanha ignorância de nunca ter lido o livro mais vendido, mais lido, né, no mundo. Eu falei, como assim? Eu falei, porque começou a me despertar. Aí eu não sei, assim, da história de Jesus, né, de os evangelhos. Talvez tenha lido muito durante criança. Então, assim, como o homem que veio para dividir o tempo, antes e depois dele, o que a gente está fazendo com essa história, né? E aquele me intrigou muito. E me intrigou mais ainda quando eu abri o livro de Juízes. Eu era uma juíza que não sabia que na Bíblia tinha um livro que chamava Juízes. Eu falei, me achei muito ignorante. Doutora, vou aproveitar agora, o pessoal gerar uma expectativa agora, para o pessoal que está em casa. A gente vai ter 1 minutinho apenas de intervalo e a gente já volta novamente. Você está vendo que a história vai ser muito, muito, muito profunda. Então dá tempo de você convidar aí seus familiares, seus amigos. Já a gente volta. Somos de carne e osso. Somos de titânio e carbono. Somos batalhadores. Somos sonhadores. Somos resilientes. Somos pretos. Somos brancos. Somos famosos. Somos anônimos. Somos uma coisa só.
Somos atletas profissionais do Brasil. Você nasceu para vencer. O Bolsa Atleta nasceu para você. Quer representar o Brasil? Conte com o Bolsa Atleta para chegar lá. Vai visitar sua avó, vai pro parque tomar sol, vai de metrô, pega a estação, ou vai pro ponto do busão. Vai de graça! Vai de graça! Se é domingo ou feriado, seu bolso fica descansado. Não importa o que vai fazer, o bilhete é grátis pra você. Vai de graça! Vai de graça. A passagem de ônibus ou metrô nos domingos e feriados é grátis. Aproveite e descanse o bolso. GDF. O Goiás Social tá tirando do papel o sonho de um futuro melhor para milhares de jovens. Ajuda aí, como é o nome do programa? Aprendiz do Futuro! Com o maior programa de sócio-aprendizagem do Brasil, os jovens goianos garantem o primeiro emprego com todos os benefícios e, claro, o apoio para que continuem estudando. Só podia ser uma ação do mais completo Programa Social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. É essa política que as pessoas sentem que falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Estamos de volta com Pode Empreender e hoje eu estou com ela aqui, a Dayana Martins. Ela que é ex-juíza, é isso mesmo. Eu sei que você fica chocado, mas é isso mesmo. A senhora estava falando aqui, você, né? Estava falando aqui agora há pouco, né? Que a gente fica até constrangido de chamar, mas é ex-juíza, não é como se ninguém se deu lá. Então você estava falando aqui que você ficou boquiaberta com relação a que você sendo a juíza, não sabia que na Bíblia tinha um livro, né? Que chamava juíza. Realmente me achei assim, né, bem ignorante nas coisas de Deus, né? E foi quando eu comecei a realmente ter o contato com a palavra. E, enfim, aí a partir disso, hoje é Bíblia capa a capa todo ano, graças a Deus. E Deus foi me falado também. Que eu converti, aí eu ganhei vários livros. Né, pessoas, você tem que ler esse livro, você tem que ler aquele, tal. E eu falei, nossa, que eu me senti ignorante. Gente, eu não sei nem quem que é esse autor, é outra linguagem, é outra... Sim, totalmente diferente. Totalmente diferente. E aí, só que Deus foi muito claro, olha, enquanto você não leu, que eu deixei escrito, não é desaneiro do homem escrito. E aí, depois disso, né, eu fui realmente dedicar à leitura da Bíblia. E a partir disso, eu consigo ler outros livros, outros autores, né, eu vou aqui. Então, mas eu estava te falando quando, aí o meu marido, né, que teve que dar o aval, né, aí eu perguntei para ele, assim, se acha, amor, que foi bem no mês de julho, eu estava vivendo essa experiência pós-pandemia, você acha que vai faltar, tipo, as meninas, porque ele ouviu da boca dela, assim, também tem o coração dele com os bens assim, né? E aí eu falei para ele, você acha que vai faltar, né, com os meninos, escola, alguma coisa assim, ou seja, será que você dá conta? Mas nem era uma divisão assim, nem era assim uma divisão financeira tão grande, ele conseguia prover, né, e ele não, aí ele só falou assim, a sua decisão é a minha. Então, você resolve com Deus aí e toma a decisão. Aí ele disse que ele ora todo dia para eu nunca arrepender. Dizendo ele que agora ele tem que acordar uma hora mais cedo, que tá demais, uma hora mais cedo para compensar o prejuízo. Aí eu falei, Mas assim, foi realmente esse momento. E que mais me motivou isso mesmo, foi de lembrar a minha infância também. E meu pai, né, chegou a ser muito próspero também, ele empreendia, ia concurseiro, ele tinha lavoura e tudo. Mas aos 40 anos também tomou ele uma grande depressão, assim, que ele chegou até a tentar uma tentativa de suicídio. E aquilo me levou, né, naquela criança também, assim como minha filha estava demonstrando essas intenções suicidas, eu acho que eu, quando criança, também vi o meu pai, de uma certa forma,
vivendo uma situação, e eu manifestava também quando eu era criança. Então eu vi que a minha filha talvez estava manifestando algo que na verdade os pais estavam vivendo, ele estava refletindo. Hoje eu falo muito assim para todo mundo, a gente observa o que seu filho, qual que é a reação dele, o que ele está transmitindo para o crescimento do pai e da mãe. Às vezes ele foi gritando algo que na verdade é uma transformação que os pais precisam viver. Essa é a psicologia Dayana, gente. Deus entregou para mim, mas eu creio assim, nossa, bem muito forte nisso, sabe? Isso realmente é preciso olhar para a dor que eles estão passando, qualquer tipo de doença, ou qualquer coisa que seja, e enxergar para dentro, né, de casa, assim, do pai e da mãe. E aquilo foi, assim, incrível, porque, né, eu nunca mais minha filha teve nada. Então, depois de toda essa transformação, né, essa descoberta, né, a gente reposicionou isso em Deus mesmo, espiritualmente. Então, eu sei que assim, não foi fácil, né? Aí eu pedi, o pessoal fica assim, mas o que é exoneração, né? É porque realmente no mês que eu estava tomando essa decisão, estava tendo concurso do tribunal. O concurso tinha 12 mil candidatos concorrendo na vaga que eu estava saindo. E assim, realmente, né, por carreira, era um peso muito grande, mas eu olhava e falei, Senhor, nada mais é. E aí no dia que eu falei, Deus, você falou com Abraão, falou com Moisés, falou com não sei quem, né? Diz que fala, mas diz que fala, que é vivo, que tá falando com a gente. E eu realmente, meio que, na minha ignorância ali, eu ainda pus a própria Deus. E nesse dia, no primeiro dia que a gente voltou das férias, os meninos voltavam para a escola e eu tinha que voltar a trabalhar. E aí ele falou, você decidiu? Eu falei, não, eu vou decidir hoje. Aí ele falou, pastor, a história é minha. Eu falei, não, eu vou decidir isso, eu também não quero pensar nisso depois mais. E aí, tal, nesse dia minha missionária não foi trabalhar, alguém que nunca falta, eu sabia, não foi. E aí depois da minha filha, eu passei mal de madrugada, não consegui estudar. Bom, eu sei o que eu falando, filho, você tem livre-arbítrio. Você já me conheceu. Pode seguir sendo a juíza, né, a mãe, a dona de casa, equilibrando os pratos. Ou pode quebrar o prato total. E viver o extraordinário que eu tenho por você. E eu fui abrir a Bíblia. Foi Deus São Paulo. Aí nesse abrir a Bíblia, saiu para mim passar os Juízes, capítulo 4. E 5, que é a história da Gênia Eusébio. E aí ela, essa história, assim, muito incrível, ela líder na época, né, no tempo, que Israel realmente ele precisava daquele tipo de liderança, né, e ela com Baraque eles lideram uma guerra e depois voltam vitoriosos da guerra. E quando eu segui ler as Juízes capítulo 5, ela vem com um cântico, né, ela vem trazendo um cântico, e a Bíblia diz que ela deixou de ser juíza para ser... Meu Deus, que é isso? Para ser nome. Eu fechei a Bíblia, escrevi que eu fiz inteiro. Aí fez um pedido de exoneração, depois meu marido chegou, tal, assim, aí tem todo um desenrola. Meu Deus. E com 3 dias que eu tinha tomado essa decisão, a parte mais difícil, lógico, foi contar com meu pai. Ele, né, foi realmente muito difícil. E com 3 dias que eu entreguei, né, então, estou agora por conta da minha casa, meu coração está aqui. Meu menino, na época, estava aqui 5 anos, Lourenço, ele falou assim, não, mãe, até que enfim você chegou. Foi dentro, eu falei, não é você voltou, você chegou. Meu Deus. Então, uma mãe chegou, né, não estava lá, o coração não está. E achando que estava vivendo, fazendo o que era certo, né? Quer dizer, assim, não estou fazendo mal para ninguém, estou cuidando da minha vida. Pagando minhas contas. Estou pagando minhas contas, estou sendo diligente lá no meu trabalho, estou fazendo tudo certo, né? E aí eu chorei muito, assim, e chorei, na verdade, assim, gratidão a Deus por me entregar, assim, né? Primeiro, segue, fica tranquilo, o que eu estou cuidando. Aí só que esse processo do estou cuidando, né, e eu ainda imatura nas coisas de Deus, né, só que essa maturidade veio muito com a leitura da palavra, e ouvindo, lendo, né, mas assim, aí chegou um dia que eu tinha que pedir meu marido para pagar meu cartão de crédito. Não. Porque realmente, né, a fonte, e foi muito incrível, assim, Deus falando, porque eu tinha que ligar para ele, já era um combinado, isso já ia acontecer.
Mas, assim, uma dor para a mulher que a vida inteira, desde 14 anos eu fazia dinheiro. Então, assim, eu empreendia, né, nas coisas, tive sucesso nos meus projetos. Então, dinheiro era algo que eu, nem meu pai, não pedia dinheiro. Eu dava aula particular, eu tinha pensado em concurso e tal. E uma mulher, aos 40 anos, virou para o marido e falou, paga meu cartão de crédito. E aí Deus falou, filha, sou eu que estou provendo a sua casa. Aí eu me brinquei, disse, então vamos tocar. A fonte é ilimitada. Mas, assim, foi um trabalhar meu, assim, com a minha independência feminina, né? Hoje eu falo, assim, para a mulher que é a mulher do empreendedor, não é que a gente estava conversando. Você entender esse lugar de esposa em Deus, né? Você entender a força que você... Eu falei para ele, esses dias brincando, você viu tanto que eu te liberei para você prosperar? Porque antes ia cair ou não, eu voltava a ficar preocupado com os meninos e eu queria equilibrar. Eu também trabalho o dia inteiro, né? A gente fica meio que assim. Então, aí em casa ele tem que dividir. Não, hoje eu falo, amor, tipo, você tá liberado, posso só me dá uma ligadinha, posso, né? Vem cuidar um pouquinho, mas... Então, ele fica com a cabeça meio que tranquila, assim, né? Para os negócios, com os projetos, ele trabalha no segmento do agro. Então, até isso, né? Não tem hora para chegar, tem hora, assim, tá fazendo negócio, tá resolvendo trem, enfim, né? Tem que estar com a cabeça tranquila também, né? Na família, porque ele é muito família, ele é doido com esses meninos. Tem bom. E aí, enfim, aí ele também se posicionou um novo homem, né? Como se eu tivesse, assim, ele viu essa situação e gerou uma oportunidade e entender, eu sou corretor, né? E o desbloquear por alguns traumas, né? Alguns medos também. E em Deus foi muito incrível também, porque eu aprendi a orar, aprendi a me posicionar, né? Como uma mulher de oração. E por algumas vezes, assim, momentos estratégicos, Deus mostrando, assim, o poder da unidade do casal, independente, ou seja, se eu estou produzindo dinheiro ou não, né, Deus tá trazendo, tá provendo a casa. E em momentos assim, tipo, precisar vender um apartamento que a gente mudou e tal, e o apartamento sem vender, assim, agora é testemunho de milagre, eu gosto assim, mas é de, assim, os dois juntar, orar hoje, Deus falou, e no outro dia apareceu o comprador, pagando a vista no Pix, um apartamento, uma cobertura, sabe aquelas coisas assim, que você fala, Deus tá nisso, né? Entendeu? E aí, assim, eu também passei a orar e às vezes ele em dúvida em algum negócio. Eu falei, Senhor, eu já entreguei minha vida pro Senhor. Nossas coisas são do Senhor. Tudo é do Senhor. Então, não tem como, né? O que é para fazer aqui? E aí a gente começar a ouvir a voz de Deus e os negócios acontecendo. Então, assim, foi muito incrível, né? Todo esse mover, assim, de Deus pra gente realmente ter a mulher, eu passei a entender um papel, né, como uma esposa. E, enfim, aí é muita história. Nós vamos continuar com essa história, vou ter testemunho agora. Vou apertar um pouquinho, mas a gente quer ouvir mais ainda, tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo, você tá vendo que está só melhorando, então chama aí seus padres familiares, chama aquela pessoa que você tanto ama. É 1 minutinho só, a gente vai faturar e já voltamos, cara. Oi, goianinhos, eu sou a Carol Pedrosa do do Goiás e eu também tô aqui na Alô TV e eu quero convidar você para acompanhar a gente toda terça-feira às 20 horas. Não perde nada sobre o estado de Goiás que eu vou trazer tudo para você. Para a família Silva, o importante é estar perto. Não importa como. Na família Ferreira, é dar a mão, principalmente nas horas mais difíceis. Para os Souza, família é... Para os Ribeiro, é casa cheia. Para os Oliveira, quem tá sempre junto. Para os Guaranis, é um povo inteiro. Mas todos têm uma coisa em comum. Porque família não é só quem compartilha o mesmo nome. É quem compartilha o mesmo cuidado.
E para cuidar melhor das famílias brasileiras, o Ministério da Saúde está reconstruindo a saúde da família. São mais equipes e profissionais ampliando o acesso aos atendimentos, da prevenção ao tratamento, de bairro em bairro, de casa em casa, fazendo um Brasil bem cuidado. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Saúde da família. Onde tem família, agora tem mais cuidado. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Estamos de volta com Pode Empreender e hoje eu estou aqui com ela, Dayana Martins, ela que é ex-juíza, é isso mesmo que você ouviu, ex-juíza. Dayana, você estava falando agora há pouco aí, até falei aqui, fiquei admirado com toda a sua história, né, com tudo que você veio contando aí, só que você veio falando assim de uma forma mais romântica, eu quero um pouquinho de fofoca pro pessoal que tá de casa que eles gostam, né, então vamos lá. Fofoca de quem passou por ela contada é diferente, né? É saudável. Superado. Exatamente. Como é que foi assim? Você certamente deve ter sido colocado na parede, assim, né? Alguém deve pensar assim, ela tá louca, né? Alguém que será que ela tem noção do que ela tá fazendo? Ela tá deixando de ser juíza pra, infelizmente, ter essa discriminação, né? Pra ser mãe, como se fosse pouca coisa. Né? Assim, teve um episódio que marcou. Que quando eu levei o meu pedido de exoneração, cogitaram de me passar por um exame de insanidade. Eu imagino, eu te provoquei. E aí o decreto demorou uns 30 dias para sair, realmente eles estavam, né, querendo analisar. E aí, mais uma vez, foi quando eu também falei com meu marido, assim, ele teve que se posicionar. Porque eu falei, ou vão achar que se você não se posicionar, vão achar que eu estou louca e Deus não está sendo honrado. Aí esse homem virou peça. Eu imagino. E aí ele se posicionou, falou, eu sou dono dessa casa aqui mesmo, a decisão é nossa, né? Então ela não está louca e realmente é uma decisão da nossa caminho. Uau! E aí, depois disso, assim, né, eu fiz, na verdade, um processo de voltar para dentro e ser um pouco afastada, né, do contexto, assim, até do jurídico mesmo, né? E aí todo mundo fala, ela foi muito burburinho na época. Ela vai, tinha um cursinho, eu tinha um preparatório para concurso, ela vai mexer com preparatório, não. Ela vai advogar, ela vai candidatar. Tempos depois até rolou uns 30 dias antes da eleição, mas nada disso era o coração. Ninguém, né, queria muito entender, realmente era o coração entrando para consertar, né, as coisas que estavam quebradas lá dentro de casa. Assim, e era isso. Não é assim, não. Incrível, né? Você falou muito do seu esposo aqui, eu fiquei imaginando ele aqui, ele podia ter vindo eu pensei nisso, se eu soubesse. Quem sabe uma outra oportunidade, né? Verdade. Você chama ele. Ou sim, vai acontecer. Dayana, você tem um livro, né, que você escreveu aí, que é a sua biografia, não é isso? Como diz minha menina, mãe, é autobiografia. Minha biografia é essa aqui, ó. Nem fui eu que escrevi, né? Foi o Espírito Santo que escreveu. Tem mais ou menos uns 4, 5 meses que eu já estava na minha cabeça e tal, projeto, alguma coisa, mas eu ainda não estava pronta para contar o que eu estava vivendo, sabe? Então, assim, muita coisa, né, transformou. Mas depois de 3 anos, Deus me deu essa visão, essa segurança,
E aí eu documento, assim, a minha história, quem, né, foi ali antes, como foi a trajetória, de onde eu venho, quem eu sou e para onde eu estou indo. Que tem muito mais detalhes. E aí tem muitos detalhes. Tem também até uma mensagem para concurseiro, pessoal que tem as técnicas de estudo também. Eu falo muito com as mães nesse livro, né, o peso da maternidade, as empresárias, né, que às vezes, nossa, mas eu tenho que trabalhar, e os meus filhos, e elas ficam com esse coração dividido, né, eu falo muito disso também. E, enfim, da jornada, né, da jornada mesmo, para onde nós estamos indo. Então, essa visão aí da eternidade que Deus entregou, aí esse livro está resumindo um pouquinho de tudo. Então, a minha última sentença, né, no judiciário, mas lembrando que todos os dias a gente está proferindo, né, um decreto, uma sentença, e eu creio que, assim, que a gente tem que orar para que todas as nossas sentenças sejam realmente do céu. Então, que realmente a gente possa ter essa conexão direta com o céu, né, e exarar as sentenças que Deus tem para a nossa vida aqui, né? Ligar na terra o que está ligado lá em cima, né? E desligar aí o que está desligado, né? Excelente, excelente. Ela, infelizmente, a gente está caminhando para o finalzinho do nosso programa, né? Agora. Mas eu quero que você deixe aí para o pessoal que está de casa aí, né? Falando aqui do pessoal, para a esposa, né? De um empreendedor, ou a esposa que empreende junto com ele, com o esposo, né? A importância, porque a gente sabe que não é piegas a gente falar que do lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Todos os homens que sentaram aqui que eu entrevistei, que já foram, né, dezenas, na verdade, todos eles são unânimes em falar da importância da estrutura familiar e da esposa, né, no processo de prosperidade, como você mesmo disse, liberou, né, seu esposo para prosperar, né? Uau, é isso. Nossa, responsabilidade muito grande, né? Estar aqui para falar esses corações. Mas eu orei, né? Para que Deus me desse uma mensagem. E a gente precisa entender que empreender, né, William, é muito além de abrir uma empresa em CNPJ. Para empreender, hoje eu creio que eu empreendo na minha casa. Né? Eu empreendo com o projeto que Deus me deu de colocar meus filhos na direção, no caminho que Deus tem para eles. Eu empreendo como esposa, a gente empreende em todos, eu empreendo como autora, né, hoje, né, com esse projeto aqui que Deus pôs no meu coração. Então, empreender vai muito além do CNPJ. E a gente entender que onde está o propósito, e o propósito é do Senhor. Então, Senhor, me coloca como a sua serva. Antes você me perguntasse, Ana, quem sei? Eu falaria, tudo bem, eu sou juíza, eu tenho um preparatório para concurso, eu sou mãe da Liz, do Lourenço, eu sou casada com o Danilo. E hoje, quando eu li Gênesis 4, né, falava que Débora era uma profetisa nessa ordem, esposa de Lapidote, e ela servia a Deus como juíza naquele tempo. Então, hoje eu entendo que eu sou filha amada, eu sou esposa do Danilo, eu sou a mãe da Liz, do Lourenço, e eu sirvo a Deus empreendendo onde Ele me colocar. Então, e quando a gente fala em empreender, que seja com excelência, né? A excelência é isso. Então, tudo que fazer, faça como sempre para o Senhor. Então, o CNPJ vai atingir pessoas, né? Vai atingir vidas. Então, minha filha estava numa feira do empreendedorismo na escola essa semana, mas o meu filho, eu falei, olha, não é sobre o dinheiro, é sobre as vidas, é sobre as conexões, é sobre o que Deus, né, fez para cada um de nós ali. Então, é isso, essa mensagem, né, que a gente realmente esteja conectado com o que Deus tem e para que estejamos ali no seu chamado e liderando as sentenças do céu, né, nessa terra aqui, nesse reino. Excelente, excelente. Olha, realmente, muitíssimo obrigado por ter atendido meu convite. Gratidão. Nós temos um amigo em comum aí, que é o Hanib, né? Eu até agradecer ao Hanib, valeu, Hanib, por nos conectar. Obrigado. Muitíssimo obrigado, sua história é maravilhosa, né? Parabéns pela sua decisão, parabéns pela sua família, pela sua história de vida, tá? Foi um grande prazer. E eu acredito que nos seus projetos aqui, vou até de repente até ter um projeto novo aí, que de repente eu vou até contribuir para ele aí, porque eu só estou perdido, né? Tem uma coisa, quem sabe já vai ter ser um colega aí, né? Vamos empreender. Muito mais próximo do que você imagina, pode ter certeza, tá? Você quer falar, deixar suas redes sociais aí para as mulheres que querem te acompanhar, né? Assim, eu estou nesse movimento, né, de influenciadora de Jesus. Meu Instagram é @DaianaMartinsOficial.
Tem um outro que é Juíza da Martins, mas assim, aí eu destinei, ficou um ano parado esse, já estava até lá na frente, mas aí agora a gente conseguiu reativá-lo e nós vamos seguir nesse oficial. Aí eu ponho no meu dia a dia, né, os versículos que eu amo e vou transbordando lá, com que Deus... Essa história é maravilhosa, você pode ter certeza que você vai influenciar a vida de muitas mulheres positivamente. Continua firme aí. Deu certo. Então você que nos acompanhou, se você não assistiu tudo, volta, assiste. Se você não segue ainda a Alô TV, começa a nos seguir lá no YouTube, tá? E também nas nossas redes sociais no Instagram. O meu é Pode Empreender OFC de Oficial e tem a Alô TV Brasil também, ok? E siga também a Dayana, que eu tenho certeza que se você está precisando de um empurrão e uma motivação, você podia empreender, hoje você teve. Pode empreender.